Bendito seja o Cordeiro. Boa noite, irmãos. Vamos lá, essa live no dia 4 de novembro de 2023. Estamos aqui em 20 horas, 26 minutos, horário de Brasília. Quero pedir aos irmãos que compartilhem essa live no grupo de irmãos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Irmãos da Filadélfia, compartilhe agora, é o momento de compartilhar a live. Esse é o momento de fazer a live explodir. E nós iremos tratar nessa live sobre o tema: Israel é atacado por dois países. Saiba antecipadamente. Louvado seja o Criador. Nós vamos tratar desse tema. Então já pega a sua caneta, pega as escrituras, porque nós vamos novamente entrar aqui de forma profunda, certo? Se não assistiu às últimas duas lives, que nós começamos a trabalhar o assunto de forma séria, de forma massiva, assista as outras duas lives passadas. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de minúcias do segundo selo de Apocalipse, capítulo de número 6. São muitos detalhes. Vamos precisar, eu acredito que, no mínimo uns 15 vídeos, né, juntando todos desde o início, para completar esses vídeos do segundo selo. Creio que na terça nós iremos adentrar os assuntos da igreja. Então, irmãos, compartilhem a live. Nós já estaremos iniciando aqui em alguns segundos. Ok? Então estamos aqui iniciando 4 de novembro de 2023, 20 horas, 28 minutos, horário de Brasília. Israel será atacado por dois países. Saiba antecipadamente. Nas lives passadas, nas duas lives passadas, nós vimos que no início da semana de Daniel, Israel ele sofre um grande ataque. Esse grande ataque, ele derruba as muralhas dos Estados Unidos justamente aonde? No país do Iraque e no país da Síria. E isso gera o quê? A Terceira Guerra Mundial. Na live de hoje, nós iremos ver com minúcias e com detalhes como que essas muralhas são derrubadas, por onde essas muralhas são derrubadas e quais são os dois atores envolvidos na derrubada dessas muralhas. Alguns irmãos já estão pensando aí se é a Rússia. A Rússia é o principal ator da derrubada dessas muralhas. Eu vou mostrar aos irmãos que os armamentos utilizados na derrubada dessas muralhas será da Rússia. A Rússia terá um envolvimento praticamente direto nesta derrubada. Mas eu vou apresentar aqui dois atores, dois países que trabalharão conjuntamente com a Rússia para a derrubada dessas muralhas, dessas bases americanas no Iraque e na Síria, para o início da Terceira Guerra Mundial. Então, com a escritura em mãos, com a caneta, se prepara porque agora a gente vai entrar dentro das escrituras. Louvado seja o nome do Cordeiro, louvado seja o nome do Pai e ao dos exércitos. Então vamos aqui para a tela, irmãos, sem perda de tempo. Vamos começar aqui. Nós paramos na última live justamente em Isaías, capítulo de número 22, versículo de número 5. Nós paramos justamente aqui, nesse trecho do versículo. Dia de derrubar o muro, dia de derrubar as bases dos Estados Unidos, no Iraque e na Síria. Nós paramos justamente aí. O próximo versículo é como se fosse detalhar como que essa muralha ela fosse ser derrubada, certo, irmãos? Nesse versículo 6. Então, o versículo-chave, o versículo base desta live de hoje é Isaías 22, 6. Nós vamos precisar aqui, eu acredito que, de cerca de 1 hora para poder falar desse versículo. Esse é o versículo-chave da live de hoje. Ele diz assim: porque Elão, os elamitas, Elão tomou a aljava, juntamente com carro de homens e cavaleiros, e que descobriu, expôs os escudos. Pronto, este é o versículo-chave. Este versículo aqui, ele vai adentrar, ele vai introduzir o tema da derrubada dessas muralhas. Mais na frente, vocês vão ver a Judá ficando exposto, pronto para o ataque russo-xiita. A Rússia, ela vai marchar praticamente contra Israel, ela só vai adentrar dentro do terreno judeu, de acordo com as escrituras, somente quando essas muralhas caírem. A Rússia ela não vai de primeira, não, com seus exércitos. Depois que as muralhas caírem, é que a Rússia ela irá. Eu já mostrei isso para os irmãos dentro de Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 11. O que é que está escrito lá em Ezequiel 38, 11?
E dirá: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro. Então a Rússia ela não vai de primeira para derrubar essas muralhas com seus exércitos, não. Ela vai depois que as muralhas elas estão caídas. Veja aqui que no versículo de Ezequiel 38:11, veja você mesmo aí na sua escritura, o que é que está dizendo? Todos eles habitam sem muro. Então, quando os muros estiverem derrubados, então vai haver a entrada física, literal e direta da Rússia, dentro do país judeu. Depois nós mostramos com detalhes por onde ela entra, por mar e por terra. Mostramos também depois onde que ela cai, as suas armas e coisas do tipo. Mas vamos ver agora com detalhes, nesta live de hoje, como que primeiramente essas muralhas elas serão derrubadas. Quais são os países diretamente envolvidos nisso, os mercenários envolvidos. Tudo dentro das escrituras. Então vamos aqui para frente, sem perder de tempo. Você vê aqui o versículo. Vamos voltar aqui para o versículo. No versículo o que é que está dizendo? Porque Elão tomou a aljava. Você vê aqui no versículo anterior, dia de derrubar o muro. No versículo seguinte, porque Elão, os elamitas, tomou a aljava. Igor, quem é Elão? Já estou cansado também de mostrar para os irmãos já sabem. Mas vou mostrar aqui o mapa dessa Bíblia aqui, da Bíblia Plenitude. Vocês podem ver aqui, ó, no mapa, o povo elamita, que fica aqui, ó, mais ou menos no nordeste do Golfo Pérsico. Aqui é no território que hoje é o território do Irã, Elão, Pérsia, são os elamitas. Descendente de quem? Descendente de Sem. Mais acima aqui, Madai, da descendência de Jafé, ou seja, os medo-persas. Aqui vai dar origem aqui ao território iraniano. Igor, que nomes são esses? Que é a Tábua das Nações. São as nações que nasceram ali da descendência dos 3 filhos de Noé. Dentre essas nações, nós temos aqui os elamitas e os medos, os medo-persas, que dão origem aos iranianos de hoje. Então vamos voltar lá para os slides. Então, vamos traduzir aqui, porque o Irã tomou a aljava. Veja aqui esse termo aqui, aljava. Agora nós vamos começar a detalhar os termos do versículo. Se atente. Isso aqui é um exemplo de uma aljava, só que é uma aljava de flechas, né? As flechas são guardadas dentro dela. E agora, eu vou dar uma virada nessa. E agora eu vou apresentar para os irmãos, mostrar para os irmãos outra aljava. Mas não uma aljava de flecha, uma aljava de mísseis. E é isso aqui que o profeta está querendo falar, ó. Pronto. Uma aljava de flecha. Isso aqui também não deixa de ser uma aljava. Se os irmãos observarem bem, se os irmãos observarem bem essa parte superior aqui, dessa arma russa, ela é o quê? É uma aljava. Só que não é uma aljava de flecha. É uma aljava de mísseis. O profeta, na época que ele escreveu a profecia, não existia mísseis modernos para ele escrever na língua daquela época. Mas o que o profeta estava profetizando agora para o fim dos dias, para a última semana de Daniel, para o fim dos tempos, o que o profeta estava querendo dizer era uma aljava de mísseis. Se a gente pegar aqui o desenho da aljava e virar ela, irmãos, ó. Olha como fica parecido aqui, ó. Peguei ela, virei. Se você pegar aqui, ó, a aljava de mísseis, é praticamente a mesma coisa, tá? Virado ao contrário. Só que uma aljava de mísseis. Mas era isso que o profeta ele estava conseguindo escrever com a língua da sua época. Ele não podia escrever mísseis, porque não existia mísseis ainda na época. Mas o que é que o profeta estava vendo, profetizando para o fim dos dias? Uma aljava de mísseis. O que é que está escrito aqui? Porque o Irã tomou os sistemas antiaéreos, tomou a aljava de mísseis para defender o quê? O versículo continua dizendo, juntamente com carros de homens e cavaleiros. Juntamente com carros de homens e cavaleiros. Você pegar essa expressão aqui, irmão, juntamente com carro de homens e cavaleiros, os carros de homens, a gente sabe que denota os tanques atuais, os tanques de guerra atuais. Os cavaleiros, eu já mostrei para os irmãos, lá dentro de Jeremias, capítulo 4, que eles simbolizam o quê? Eles simbolizam caças. Está lá em Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 13. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então, que cavalos são esses aqui que são mais ligeiros que as águias? São os caças. Os caças, eles sobem como as nuvens, são mais ligeiros do que as águias. Então, aqui está dizendo que o país do Irã, ele vai tomar caças, ele vai tomar drones, ele vai tomar carros de homens, vai tomar tanques de guerra. Para quê? Para fazer esse ataque a Israel. Nós vamos ver ainda os detalhes do versículo.
Mas se você vier aqui comigo, ainda nesse versículo, irmão, porque o Irã tomou a aljava. Se você pegar aqui o termo aljava, juntamente com carros de homem, conjuntamente com carros de homem, o que é que vai levar essa expressão? Vamos olhar aqui no desenho. Veja aqui no versículo, aqui, na Bíblia de Jerusalém, olha como é que está escrito. Elão, o Irã trouxe a aljava, juntamente com carros montados. Então veja que a profecia ela dá uma ligação para que essa aljava ela esteja junta com o quê? Junta com esses carros montados aqui, que os irmãos estão vendo aqui na profecia, na escritura. Se eu pegar aqui essa tradução aqui, Novo Mundo, vou botar aqui para os irmãos verem. Olha como é que está aqui, ó. O próprio Elão, ou seja, o próprio Irã, levantou a aljava no carro de guerra. Então preste bem atenção que uma aljava é um sistema antiaéreo num carro de guerra de homem terreno, com corcéis. Então o que é que a profecia também sugere? Ela sugere isso aqui, irmãos, que eu vou mostrar para os irmãos, ó. Que a profecia está sugerindo aqui claramente é justamente esses sistemas aqui antiaéreos. Você vê que a aljava aqui, ó, tá no cursor aqui do mouse, ela foi colocada justamente onde? No carro de homens, nos corcéis. Esse caminhão aqui pode estar sendo tratado como corcéis, carro de homens. Então é isso que o profeta está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o Irã ele pegou os sistemas antiaéreos. Que sistema antiaéreo é esse aí? Esse aí eu acredito que seja o SA que a Síria utiliza, que estão tentando mandar agora lá para o norte, né? O norte de Israel, lá a fronteira, lá para o Hezbollah. Mas vamos aqui para frente. Vamos voltar aqui no versículo. Vamos decodificar ele. Porque o Irã tomou a aljava, juntamente com carro de homens e cavaleiros. Vamos seguir, vamos aqui para frente. Tem muita coisa aqui que eu preparei para mostrar para os irmãos. Isso aqui é Amós. Mais na frente. Deixa eu tentar me localizar aqui melhor. A gente vimos aqui a Novo Mundo. Tem muitos detalhes para mostrar. Não. Amós. Só um instante, irmãos. É isso mesmo. Deixa eu tentar. É isso mesmo. Vamos voltar aqui para os versículos. Captura de tela. Deixa eu deixar aqui o ODS. Então o que é que o versículo diz? Porque o Irã tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros. Está mostrando o Irã aí, pegando os armamentos. Esse é o primeiro país. Esse é um país mais direto que vai ser usado para derrubar essas muralhas. Lá dos Estados Unidos, aonde? No Iraque e na Síria. Inclusive isso foi alertado por especialistas hoje. Os irmãos que acompanham as notícias sabem que praticamente foi meio que uma ameaça do Irã ali contra essas bases americanas aonde? Na Síria e no Iraque. Né? Eles disseram que a Coreia do Norte é capaz de atingir diretamente os Estados Unidos e o Irã é capaz de atingir essas bases para deixar o caminho livre para entrar dentro de Israel. A briga é por Israel. O alvo dessa terceira guerra mundial é Israel. Então vamos para frente aqui, irmãos. Vamos continuar aqui o versículo. É muita coisa para mostrar nele, hein? Vou mostrar os arameus logo para os irmãos aqui. Ó. O que é que está dizendo aqui o versículo? Ó? E Kir descobriu os escudos. Igor, que país é esse? Kir, que vai ser usado aí nesse início da Terceira Guerra Mundial. Tem como saber, dentro das escrituras, quem é esse país? Agora eu vou mostrar para os irmãos aí que o Irã ele não vai estar sozinho nesse ataque que ele vai iniciar contra o país judeu no início da Terceira Guerra Mundial, derrubando as bases americanas aonde? Lá no Iraque e na Síria. O Irã não estará, você está sentindo o azeite? Aleluia, unção. Louvado seja o nome do Criador. Louvado seja o nome do Altíssimo. Louvado seja o teu nome. O Irã não estará sozinho, meus irmãos, nesta guerra contra Israel. Ele vai ter um grande aliado que vai defender, que vai ajudar a defender as suas posições com suas armas antiaéreas. Igor, que aliado é esse? É o país de Kir. É o país de Kir. Eu vou mostrar dentro das escrituras agora que é este segundo país que vai ajudar o Irã a destruir essas muralhas para entrarem dentro do território judeu. Então vamos aqui na escritura. Amós, capítulo de número 9. Abra a sua escritura em Amós, capítulo de número 9.
Versículo de número 7. O que é que está dizendo aí? Não me sois vós, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? A palavra aí não é correta, não é etíope, não, é cuxitas. Certo? E não é a Etiópia, não, irmãos. Depois eu mostro para os irmãos aí, quando for fazer o vídeo da Confederação do Norte, aí os cuxitas, eles dão origem ao país do Sudão. Depois eu mostro, é o Sudão. Não me sois vós, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz Eal. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? E aos filisteus de Cafitor? Igor, que país é esse aqui, Cafitor? É Creta. E aos sírios de Quir? Então, onde foi que os sírios vieram? De Quir. E como é que está lá na profecia? Eu acabei de mostrar para os irmãos. Porque Elão tomou aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, do Irã. E Quir descobriu os escudos. Foi que nós vimos aqui. Quem é esse povo de Quir? Sírios de Quir. Igor, que é essa Quir que a profecia está falando? É aqui, lá da Mesopotâmia, leste do... próximo ao rio Tigre. Lá, próximo ali à região da Mesopotâmia. O povo de Quir, dessa região de Quir, não é o Quir lá de Amon, de Edom, vou mostrar o mapa para os irmãos depois. É o Quir da Mesopotâmia. Ele migrou justamente para o território de onde hoje é a Síria. Então, o que é que a profecia está falando? Não me sois vós, ó filho de Israel, como os filhos dos cuxitas, diz Eal. Não fiz eu subir a Israel do Egito e aos filisteus de Creta e aos sírios de Quir? Olha como é que está aqui nessa tradução aqui, para você ver quem é Quir. Não são vocês para mim como os filhos dos cuxitas, ó povo de Israel. Veja que ele colocou aqui o nome correto, ó, cuxitas. Diz Eal, por acaso não tirei Israel da terra do Egito? Os filisteus de Creta, veja aqui, ó, filisteus de Creta. E a Síria de Quir? Então os sírios, eles estão de onde? De Quir. Então qual é esse segundo país que vai apoiar Israel? Juntamente ali com o Irã? Então qual é esse segundo país que vai apoiar o Irã para a derrubada ali das muralhas dos Estados Unidos ali no Iraque e na Síria? Trata-se do país da Síria, meus irmãos. Vou mostrar aqui mais provas inequívocas para vocês que o Irã ele vai marchar juntamente com a Síria para a derrubada dessas muralhas. Vamos aqui para frente. Você pegar aqui, por exemplo, o mapa que nós vimos anteriormente, nas lives passadas, você vai ver aqui, ó, Moabe, a bacia, né? Que vai servir de anteparo aqui, o Mar Morto para os judeus, o reino de Amon, o reino de Edom, e acima aqui, ó, o reino arameu de Damasco, que é o território da Síria. Vou mostrar essa imagem aqui para os irmãos aqui, ó. Vocês podem ver melhor. O reino arameu de Damasco. Vamos para frente. Onde é que está o reino arameu de Damasco antigo aqui, ó? Os arameus. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. Justamente aqui no território da Síria, ó. Vocês podem ver aqui Israel, o Líbano, a Fenícia, a Jordânia, que eu mostrei para vocês na live passada, e a Síria, justamente aqui em cima. A Síria, aqui, os sírios, os arameus, vou mostrar para vocês aí na tradução da Bíblia de Jerusalém, eles foram originários de quem? Eles foram originários de Arã. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui na foto. Vamos pegar o mapa aqui da Tábua das Nações. Vocês vão ver aqui, ó, Arã, Síria. Esses daqui, esse povo aqui, que veio de Quir, da Mesopotâmia, em determinada época, que o Eterno trouxe, ele gerou o povo sírio. Ele gerou o país sírio, o país que vai apoiar o Irã, armado pela Rússia para derrubar essas muralhas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Então vão ser esses dois países, vai ser a Síria e vai ser o Irã. E já foi profetizado há milênios atrás, dentro das escrituras dos próprios judeus que vão ser atacados. Por quê? Porque os judeus eles não estavam falando por inspiração humana, eles não estavam falando por inspiração de homens, eles estavam sendo inspirados pelo Altíssimo. Coisas do livro celestial, da mente celestial, estavam sendo implantadas aqui na Terra. E essas coisas elas seriam reveladas, abertas agora, justamente no tempo do fim. Por quê? Porque tudo que o Altíssimo ele vai fazer aqui na Terra, primeiro ele fala, primeiro ele avisa que vai acontecer. Então vamos aqui para as gravuras. Olha aqui como é que está na Bíblia de Jerusalém, o versículo lá de Amós 9:7. Não sois para mim como os cuxitas, ó israelitas, oráculo de Eal. Não fiz Israel subir da terra do Egito, e os filisteus de Creta, e os arameus, ó, em vez de sírios, está o nome aqui, arameus. Os arameus de Quir. Então, que segundo país é esse aqui? São os arameus. É o reino, como mostrei aqui para os irmãos, aqui, ó.
o reino arameu de Damasco. Então, os arameus. Você pode comprovar aí, através de vários estudos, fica de forma bem clara. Lá em Gênesis, lá no capítulo 10, você vai ver que Arã, ele é como filho de... Ele é da descendência de Sem, neto de Noé. Arã, arameus, descendente de Arã, filho de Sem, que viveram principalmente na região que em hebraico era chamada Arã. Justamente essa foto aqui que eu mostrei para os irmãos aqui, ó, na tela. Os arameus aqui, ó, da Síria. Então, que segundo país é esse que vai ajudar a atacar o território judeu? Trata-se do território Trata-se do país da Síria. A Síria ela vai trabalhar juntamente com o Irã para fazer essa invasão às muralhas judias, para atacar as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Deixa eu voltar aqui para mim. Um pouco... Quero saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente continuar. Deixa eu tentar dar uma organizada aqui na sequência. Tem muita coisa para mostrar. Então, quais são os dois países? O país da Síria e o país do Irã. São esses dois países que vão atacar os Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Estou falando para os irmãos de antemão. Agora eu vou mostrar os detalhes lindos, síncronos, de dentro da Escritura, de quando acontecer este ataque. Vamos lá, vamos para frente. Vou botar aqui na tela. Vamos lá, começar a mostrar os detalhes aqui para os irmãos. Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 4. Mas antes eu quero mostrar esse versículo aqui para os irmãos. Ó. Lá no rodapé da Bíblia de Jerusalém, em Isaías 22, 6, que a gente está lendo, o versículo principal da live, o que é que diz lá? Os elamitas e arameus. Tem um ponto de interrogação aqui, tá vendo aqui? Os dois povos que vão atacar, quem? Que vão atacar os Estados Unidos no Oriente Médio. São mencionados aqui, talvez, como aliados ou mercenários de Senaqueribe. Igor, quem é Senaqueribe? Senaqueribe era o imperador, era o rei da Síria. Não é da Síria, é da Assíria. A Assíria, ela representa quem no tempo do fim, nas profecias? Representa a Rússia. Então, esses povos aqui, no tempo do fim, tudo vai se repetir novamente. Os iranianos e os sírios, eles vão ser o quê? Eles vão ser usados como que mercenários da Rússia para destruir essas muralhas, essas bases americanas lá dentro do Oriente Médio, para que invadam o país judeu. Por que, Igor, que a Rússia, ela deseja tanto que o Irã e os arameus e os sírios, eles ataquem essas bases americanas, para que o mundo ele volte seus olhos para a guerra que está acontecendo em Israel, para o território de Israel, para o território judeu. Lá dentro dos Estados Unidos americanos, o que acontece? O Partido Republicano, ele é voltado para quê? Ele é de direita, ele é voltado para Israel, para proteger o Estado judeu. Se depender deles, eles não vão deixar de apoiar Israel para apoiar a Ucrânia, não. Então vão deixar o quê? Eles querem deixar... O que é que a Rússia quer? Com essa concentração de forças, justamente ali no Oriente Médio, ali apoiando o Irã e a Síria. Vocês vão ver desenrolar, eu estou falando antecipadamente, vocês vão ver desenrolar nos próximos dias, principalmente a Síria. O que é que eles querem? Eles querem justamente diminuir ali o fluxo de armamentos ali que o Ocidente está mandando para a Ucrânia. Para quê? Para que a Ucrânia fique desguarnecida e a Rússia consiga avançar tomando mais território da Ucrânia e consiga se defender melhor da contraofensiva ucraniana que já foi fracassada, declarada pela própria OTAN. Então, a Rússia vale muito a pena vale muito a pena para a Rússia. Então, vale muito a pena para a Rússia, irmãos, investir ali no Oriente Médio para tirar a atenção ali dos países do Ocidente, dos Estados Unidos, ali do território do leste europeu, entendeu? Por isso que a Rússia, por isso que os iranianos e os arameus, os sírios, eles vão agir sob o guarda-chuva russo. Agora eu vou mostrar detalhes aqui para os irmãos do versículo que vamos combinar de forma linda com essa profecia. Para isso nós vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 38, versículo 4.
Esse capítulo aqui é conhecido já da igreja evangélica, dos estudiosos, os irmãos conhecem. Agora eu vou começar a mostrar minúcias, coisas da entrelinha, que até um certo momento não eram vistas, mas que agora, de acordo com o contexto do tempo do fim, podem ser percebidas. Ezequiel 38:4 diz: "E te farei voltar", falando para a Rússia, "e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros." Igor, por que está falando isso? Porque a Rússia primeiro ataca o leste europeu, a Rússia primeiro ataca a Ucrânia, a Rússia primeiro vai buscar dominar ali a Europa, a Rússia primeiro vai atacar aqueles países ali que são seus grandes arquirrivais, arqui-inimigos, que são as famílias babilônicas, ali da Alemanha, da França e também nos Estados Unidos. Então, o ímpeto da Rússia primeiro vai contra quem? Vai contra a Europa. Só que a palavra fala que o Criador, ele vai fazer a Rússia voltar, vai pôr um anzol no queixo dela e vai trazer ela para onde? Para o Oriente Médio, para dentro de Israel. Igor, quando é que isso vai acontecer de verdade? As próprias tropas russas vão ser levadas para dentro de Israel, depois que essas muralhas que eu estou falando para os irmãos caírem, quando Israel ficar desguarnecido. Vou fazer uma live mostrando detalhes desse assunto. Então fala aqui, ó: "E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor." Quero que vocês guardem essa palavra aqui, ó. Todos vestidos com primor. Tem tradução que vai dizer com magnificência. "Grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada." E que espada é essa aqui? Que está sendo falada aqui, que o povo aqui que está com a Confederação do Norte, com a Rússia, está carregando? Essa espada aqui, irmão, de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 4. "E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada." Essa grande espada aqui, que é dada à Rússia, na abertura do segundo selo, dentro da última semana de Daniel, é a espada, provavelmente é a espada mencionada aqui dentro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 4. Veja que eles todos estão manejando a espada. Esse povo todo aqui que está com a Rússia, são várias nações, vários povos, a Confederação do Norte e a do Sul junto. Eles estão manejando a espada de Apocalipse, capítulo de número 6. O que é essa espada? É o poder bélico militar russo que estará amparando toda a Confederação do Norte e toda a Confederação do Sul. Veja que eles estão todos vestidos com primor, com magnificência. Você acha que esse primor, essa magnificência, ela vem de onde? Vem desses próprios países aí, do norte da África, esses países aí que não têm grande capacidade bélica, como a Rússia, como os Estados Unidos. Esse primor, ele vem justamente do armamento bélico russo. A Rússia, ela vai armar essas nações para atacar o Estado judeu. Por isso está escrito aqui, ó: "Todos vestidos com primor, com magnificência, manejando todos a espada." Que espada? A grande espada russa, que é entregue à Rússia no segundo selo de Apocalipse, capítulo de número 6. Veja bem, nós estamos vendo, meus irmãos, o assunto do segundo selo em minúcias, em detalhes. São necessários cerca de 10 a 20 vídeos para que a gente veja todo este segundo selo. No próximo versículo vai dizer aqui, ó: "Persas, iranianos, etíopes", aqui é a palavra correta, eu falei para os irmãos, cuxitas. "E os de Put", depois eu faço um vídeo mostrando a Confederação do Norte, a Confederação do Sul inteira para os irmãos, ali, norte da África e outros países. Líbia, "com eles, todos com escudo e capacete." O que eu quero que você grave aqui é esse trecho aqui, ó: "Todos vestidos com primor e todos com escudo e capacete." Por quê? Porque o que é que o versículo está querendo passar para a gente? O versículo, irmãos, está querendo nos mostrar que essa Confederação do Norte, essa Confederação do Sul, eles vão ser armados diretamente através de armamentos bélicos russos. Essa grande espada russa vai armar a Confederação do Norte e a Confederação do Sul para invadir o país judeu. Então é isso que está mostrando aí, é isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos aí. Vamos para frente. Lá em Isaías 21:2, o que é que está escrito lá? O destruidor, quem é o destruidor? A Rússia, já mostrei para os irmãos. Anda destruindo. O que é que o destruidor vai gritar para os elamitas, para os iranianos? "Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido." Então veja que por trás do Irã existe quem? Existe um grande ator aqui, ó, uma grande potência bélica, uma grande potência militar. Quem é a Rússia? A Rússia que vai ordenar o ataque contra essas bases americanas lá no Oriente Médio. A Rússia, ela não vai só ordenar, como ela vai armar. Ela vai armar o rei do sul, o Irã, e vai armar a Síria. Vai armar a Síria para que eles possam realizar esses ataques. Daqui a pouco eu vou falar
qual que é a função do Irã nesse ataque e qual que é a função da Síria. O versículo detalha qual que é a função dos dois. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui dos irmãos, nesse momento da live. Alguma pergunta, alguma questão? Dei-me aqui uns 5 segundinhos para eu descansar, irmãos. Vamos para frente. Agora eu vou começar, agora entrou na parte mais rica da live, ok? Agora entrou na parte mais rica. Quem chegou até aqui, agora eu vou mostrar os detalhes, as entrelinhas, a riqueza, mostrar de antemão qual é a função do Irã nesta invasão, qual que é a função da Síria. Vocês vão ver através das entrelinhas dos versículos, os detalhes. Então essa parte aqui, o miolo, né, desta live, eu diria que é a parte mais importante. Então presta bem atenção, de preferência pega a Bíblia, pega a caneta agora para rabiscar, para que você possa ver esse assunto, né, se deliciar nesse assunto. Ver de antemão, louvado seja o Criador, o que vai acontecer ali no Oriente Médio, certo? Então Isaías, capítulo de número 22, versículo de número 6. O que está escrito? Elão, os iranianos, eles pegaram a aljava. E o que os iranianos vão fazer, Igor? Os iranianos, nessas bases aí americanas no Iraque e na Síria, eles vão ser os grandes atacantes. Eles vão pegar a aljava e vão fazer o quê? E vão vir. Pega a aljava e vem. Então quem é que vai principalmente contra essas bases americanas? Justamente ali no Iraque e na Síria, vai ser o Irã, meus irmãos. Você vê que no versículo aqui tem uma diferença drástica entre a função do Elão, do Irã, e a função de Ki. O Elão, ele pega a aljava, ele pega as armas antiaéreas, ou seja, ele tanto tem uma proteção como ele tem um ataque. E que ataque é esse? Esse trecho aqui do versículo que diz: e vem com homens em carros de guerra e cavalos. Então o Irã ele não vai simplesmente participar de defesas antiaéreas, de mísseis, de uso de mísseis contra o território judeu, não. A palavra está mostrando aqui que o Irã, ele vem diretamente, o próprio Irã, ele vem diretamente com o quê? Com tanques de guerra e cavalos. Já mostrei para os irmãos que isso aqui são caças, são drones. Então o Irã ele vai ser um grande ator nessa queda dessas bases americanas na Síria e no Iraque. Para quê? Para que seja invadido o Estado judeu. O grande atacante, o grande ator desse momento, com armamento bélico russo, vai ser quem? Vai ser o país iraniano. A gente sabe que lá no norte de Israel também existe um braço do Irã, né, que foi criado ali com a Revolução Iraniana, ali no país dali de... no país... Deixa eu colocar aqui o mapa para mostrar para os irmãos. Mais na frente eu vou pegar o mapa e vou detalhar. Minha mente aqui está falhando, são muitas informações. Mas o Hezbollah, meus irmãos, ele foi criado por quem? Pela Revolução Iraniana, justamente ali que ocorreu no Oriente Médio. Ali o Hezbollah é justamente essa herança, né, que os iranianos deixaram naquela região. E eles são praticamente um braço do Irã. Então vamos aqui para frente. Olha o que diz aqui nessa tradução. Então o Irã, meus irmãos, o Irã vai ser o grande atacante. E a Síria, deixa eu passar logo aqui para a Síria. E a Síria, Igor, o que ela vai fazer? A Síria, a palavra não está mostrando que ela vai entrar diretamente com tanques e nem que ela vai entrar diretamente com caças. O que a palavra está mostrando aqui é que a Síria, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a cobertura do seu escudo. Que tira a cobertura do seu escudo. Vou mostrar aqui em outra tradução para os irmãos este versículo. Deixa eu procurar aqui. Arameus, o rodapé de Jerusalém. Aqui. Olha só, irmãos, aqui nessa tradução da Bíblia Jerusalém. O próprio Elão, aqui é Novo Mundo, e o próprio Elão, o próprio Irã, levantou a aljava no carro de guerra do homem terreno com corcéis. Veja que é o próprio Irã que vai fazer esse ataque. O próprio Irã. E o próprio Ki, a própria Síria, o que ela fez? Ela atacou com tanques. Não, ela expôs o escudo. A Síria expôs
o escudo. Agora eu vou mostrar para vocês, irmãos, a Síria nos dias agora de hoje, mostrar no contexto das notícias atuais, ela expondo esse escudo. E que escudo é esse? Vamos aqui para frente que eu vou mostrar aos irmãos. Essa notícia aqui, do dia de uns anos atrás, mostra que dentro do país sírio existem sistemas de defesa, sistemas de escudo, sistema de defesa antiaérea, que serve contra o quê? Contra jatos, que servem contra caças, contra drones. Que sistemas são esses? São os S-400 e os Pantsir S-1. Esse aqui que eu havia mostrado antes para os irmãos. Isso aqui é os escudos que eu vou mostrar para os irmãos através das notícias que estão acontecendo, que estão sendo expostos pela Síria para serem usados pelo Hezbollah. Aonde? Lá no norte de Israel. Vou mostrar para os irmãos aqui através dessas notícias que vão se seguir aqui. Olha aqui, irmãos. A inteligência dos Estados Unidos, isso aqui é notícia de 3 de novembro de 2023, notícia de ontem. A inteligência americana acredita que o grupo Wagner planeja enviar sistema de defesa aérea ao Hezbollah. Igor, e o grupo Wagner está onde? Vamos ler aqui. Os Estados Unidos têm informações de que o grupo mercenário russo, Wagner, planeja fornecer ao Hezbollah, a milícia libanesa, do Líbano, apoiada pelo Irã, um sistema de defesa aérea. Então, o que acontece? Os Estados Unidos interceptaram ontem essa mensagem. De quê? De que esses sistemas de defesa, esses SA-22 aqui, eles estão onde? Eles estão lá no território da Síria. E o que a profecia diz lá, que eu mostrei para os irmãos? Síria descobre, expõe os escudos. Os Estados Unidos eles estão percebendo que o grupo Wagner ele vai entrar diretamente nessa guerra ao levar esses sistemas de defesa antiaéreo justamente lá para o norte de Israel, lá para o Líbano, lá para onde tem um Hezbollah. Por quê, Igor? Porque sexta-feira todo mundo pensava que o Hezbollah ele ia entrar em guerra com Israel, ele ia declarar guerra através de seu líder ali. Mas por quê, Igor? Que o Hezbollah ele não declarou guerra contra Israel? Vou dizer para os irmãos, talvez os irmãos talvez não tenham falado aí pelas notícias, mas eu vou explicar. Porque não tinha como o Hezbollah declarar guerra a Israel estando totalmente desprotegido contra o quê? Contra os caças judeus, contra ali aqueles portas-aviões americanos. Para que ele viesse a declarar guerra, ele tinha como ter que se proteger justamente ali do país judeu. Ele não tinha. E o que é que ele vai fazer para se defender? Ele quer usar dos armamentos que estão lá na Síria, através do grupo Wagner, através da Rússia, os armamentos que estão lá, que servem de defesa justamente contra esses ataques antiaéreos. Então ele não declarou guerra, eu acredito que justamente por causa disso, porque ele não tem essa defesa. Vou mostrar aqui para os irmãos aqui nas notícias e no versículo. Se essa live não tiver ficado bem gravada, né? Estou um pouco cansado. Eu gravo novamente para os irmãos em vídeo ou de alguma outra forma. Mas vamos ver aqui a notícia. O grupo Wagner, notícia atual, tá, irmãos? O grupo Wagner, 3 de novembro de 2023. O grupo Wagner está a preparar-se para apoiar o Hamas e o Hezbollah. O grupo Wagner a gente sabe que é um braço de quem? Da Rússia. A gente sabe que agora Putin, esses meses passados aí, acabou de declarar de colocar um novo líder ali justamente sobre o grupo Wagner, né? Após a rebelião. Então vamos ler aqui a notícia. Quero mostrar para os irmãos isso aqui, ó. Está na Síria com sistemas antiaéreos e material que possa ajudar, caso o Hezbollah entre na guerra, diz. Então, o grupo Wagner, meus irmãos, onde é que ele está? Ele está na Síria. E o que é que eles têm lá de tão tremendo? Esses sistemas antiaéreos para proteger o Hezbollah, lá no norte de Israel, lá no Líbano. E o que é que diz lá na profecia, irmãos, que a gente acabou de ler aqui, a profecia? Porque o Irã tomou Al-Java, a sua própria defesa. Ele tem sistemas de defesa antiaéreo, o Irã. Juntamente com tanques e cavaleiros e caças. E a Síria, o que foi que a Síria fez, Igor? Ela descobriu, mostrei na tradução lá da Bíblia Jerusalém para vocês, que a Síria, ela expôs os escudos. E o que é que está acontecendo hoje, Igor? Dia 3 de novembro, 4 de novembro? Justamente o que a profecia está dizendo. A Síria, ela está expondo seus escudos. E o que são esses escudos da Síria? Justamente esses S-400, mas principalmente esses SA-22, que estão sendo mostrados aqui nas notícias de ontem, meus irmãos. O grupo Wagner está a preparar-se para apoiar
o Hamas e o Hezbollah. Então, as notícias mostram que as profecias elas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, estão se cumprindo debaixo do nosso nariz. Mas a palavra também fala que o Criador, ele não faz nada aqui na terra sem antes mostrar a sua igreja, sem antes mostrar os seus servos que estão aqui na terra. Então sempre tem que ter alguma voz que esteja falando acerca dessas profecias. Então o grande intuito aqui de estar mostrando essas profecias para vocês é mostrar, olha aqui o sistema de defesa antiaérea que eles vão tentar mandar lá para o norte de Israel, lá para o Hezbollah, para proteger ali aquele braço do Irã lá no norte. Então o grande intuito é mostrar para vocês que o maior tesouro da humanidade são as escrituras. E elas vão se cumprir de modo cabal agora, nessa última semana de Daniel. Nessa última semana de Daniel, essas profecias elas vão se cumprir. E elas estão prestes a acontecer, meus irmãos. Por isso que nós temos que voltar os olhos para o Criador, voltar os olhos para o Altíssimo, voltar os olhos para o seu Filho, voltar os olhos para Ele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E render o nosso coração diante dEle. Louvado seja o seu nome. Tem muita coisa aqui para mostrar para os irmãos, mas eu acredito que eu estou um pouco cansado. Não estou conseguindo continuar com qualidade. Então, provavelmente, a gente continua na terça, né? Às 20 horas. Eu quero abrir agora esse momento para perguntas. Perguntas sobre esse assunto do segundo selo do Apocalipse. Eu tentarei responder, né, na medida do possível, né? Do que a gente souber, de forma franca e direta para os irmãos. Deixa eu colocar aqui a câmera para mim. OBS. Câmera. Pronto. Vamos lá, irmãos. Alguma pergunta? Estou um pouco cansado. Quero dar uma rápida lida novamente no versículo, na parte central. Agora nós vamos conversar, né? Ter um momento aí para conversar. O versículo ele diz o quê? Porque o Irã, ele tomou aljava, já mostrei para os irmãos o que é um aljava de mísseis, juntamente com carros e cavaleiros, tanques, caças, drones. Então o Irã que vai ser o grande atacante, que vai atacar essas bases americanas, lá dentro do Iraque e da Síria. E a gente sabe que ele tem um braço justamente ali no país do Líbano. Pronto, agora veio na mente, no país do Líbano. Esse braço se chama Hezbollah. Praticamente o Hezbollah foi criado pela Revolução Iraniana lá no Oriente Médio. É uma herança que o Irã tem lá no norte de Israel. E ele está acampado, né? Esse Hezbollah ele está acampado justamente ali no norte de Israel para atacar o povo judeu. Ontem, o líder do Hezbollah, ele ia fazer um pronunciamento, né, às 15 horas. Todos pensavam que ele ia declarar guerra. Não vi ninguém comentar por que ele não declarou guerra. Estou explicando aqui para os irmãos, porque eles não têm uma defesa. Eles não têm essa defesa contra o Estado judeu, contra os Estados Unidos. Por isso que a profecia vai dizer o quê? Logo depois aqui, e a Síria descobriu os escudos. Ou seja, agora, o que é que vai acontecer nesse interim, nessa geopolítica? O que vai acontecer, meus irmãos, é que esse grupo Wagner, tudo está indicando que ele vai até o norte de Israel, vai até lá, no país do Líbano, lá onde está o Hezbollah, e vai levar esses sistemas de defesa antiaéreo, ou seja, vai expor esses escudos. Quando isso acontecer, Israel começará a ficar cada vez mais cercado. E aí vai se cumprir o quê? Vai se cumprir esse versículo 7 aqui, ó. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. Igor, vai se cumprir mais o quê? Vai se cumprir esse versículo 8 aqui. E ele tirou a cobertura de Judá. Vou mostrar para vocês em outra tradução o que quer dizer isso aqui. E ele tirou a cobertura de Judá. Ó. Com isto, a defesa de Judá ficou exposta. Com o que, Igor? Com o Hezbollah, lá com os braços iranianos na porta de Israel, pronto para atacar, e com a defesa antiaérea sírio-russa chegando para proteger esses homens que estão para atacar o país judeu. Começa a ter um cerco ali contra o país judeu. Com isto, a defesa de Judá ficou exposta. É o que diz a profecia. Então, estou mostrando para os irmãos o desenrolar do que vai acontecer. Israel vai começar a ficar cada vez mais apertado. Até que a Rússia ela vai mandar o Irã iniciar esse ataque contra
essas bases americanas lá na Síria e no Iraque. Eu já mostrei para os irmãos. Tudo começa aqui em Isaías, capítulo de número 21, versículo de número 2. A Rússia gritando para os iranianos: sobe, Elão, sitia, Almédia, que eu já fiz cessar todo o teu gemido. Então a Terceira Guerra Mundial ela vai começar aqui, meus irmãos. Ela não começou ainda. Tem pessoas que falam que ela já começou. Ela não começou. Ela vai começar com um ataque a essas bases americanas, lá no Oriente Médio. Aqui que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Nesse momento em que o Irã fizer esse ataque a essas bases. Justamente ali com a proteção síria, ali das suas armas, dos seus exércitos ali no norte de Israel, ali no Líbano. E também através de tudo isso, né, do grande guarda-chuva dos armamentos russos. Vou parar por aqui, né, para focar na qualidade. Aqui é o versículo que a muralha cai, né, Jeremias 51, 58. Os largos muros de Babilônia serão totalmente derribados. E aqui eu botei o versículo novamente para encerrar a live, porque o Irã tomou Al-Java. Então qual é o país? O país iraniano, que vai servir como o grande atacante nessas bases americanas. E qual é o outro país que vai ser usado para derrubar essas muralhas? Vai ser o país da Síria, através das suas armas antiaéreas, através da mão da Rússia lá na Síria. O grupo Wagner está lá dentro com armas antiaéreas, vão ser colocadas ali ao redor do país judeu. Para quê? Para que as muralhas, para que a cobertura de Judá, para que o país de Israel fique exposto. Então vai acontecer isso. Então, de repente, como está escrito aqui no versículo, vai acontecer esta ordem da Rússia contra essas bases americanas. Vai se cumprir esse versículo 5 aqui, irmãos. Ó. Porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte de dos exércitos. No Vale da Visão em Israel, Jerusalém. Dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Então vai se cumprir isso aí literalmente. Agora eu quero dar uma atenção aqui aos irmãos. Se tiverem alguma pergunta, já está na câmera, né? Eu vou estar respondendo agora, selecionando 3 perguntas. Eu quero saudar os irmãos, né? Dar a paz de Alcha, né? Para cada um dos irmãos. Eu estou um pouco cansado, peço perdão aos irmãos. Eu estou tentando dar o meu melhor, né? Na terça-feira teve uma live bem profunda, né? Lá eu mostrei a Arábia Saudita se envolvendo na guerra, uma série de coisas. Na quinta-feira teve live fechada, muito mais avançada que essa, de assuntos avançados, fechados, né? Com a igreja, lá no Zoom, né? Se você ainda não entrou no grupo da igreja, pede aos irmãos aí que estão nos comentários para passarem para colocarem você no grupo da igreja, se você tiver desejo. O grupo se chama Engedi. Engedi é uma caverna, né? Que Davi se escondia ali, justamente ali no território de Judá, ali no deserto de Negev, naquela região. Então entra no grupo lá da igreja, lá dentro tem live todos os dias, tem orações todos os dias, certo? E essa live aqui é justamente uma extensão desse projeto Lives Filadélfia, que foi criado em 2020. Nós já passamos todos esses assuntos praticamente para a igreja de forma fechada desde 2020. Nós estamos apenas aqui repetindo os assuntos, passando para os irmãos tudo aquilo que já foi passado nas lives. Mas existem lives que são feitas de forma fechada, que a gente faz de assuntos mais avançados. Então, se você tiver interesse, fala com os irmãos para você ingressar nas lives. Lá tem uma série de pregadores, sou apenas um dos pregadores, são mais de 20 irmãos. Quero mandar a paz de Alcha a cada um dos irmãos, o irmão Ivaí, o irmão Ronaldo, que estão aí, o irmão Tarcísio. Se os irmãos puderem se inscrever no grupo do Ronaldo, ele também ajuda o trabalho da Filadélfia. O nome do canal é Oráculo de Al, esteja se inscrevendo também. E também no canal Valente Eldar. Mas agora vamos voltar aqui para as perguntas. Se os irmãos tiverem algum tipo de pergunta, nós vamos tentar responder. Vamos selecionar aqui. Paulo Braga está falando de Elias. Paulo, ele não disse que ia mandar Elias, certo? O ministério de Elias vai aparecer. Eu vou entrar em detalhes na frente. Eu vou tentar usar as lives de terça-feira, certo? Meu compromisso. Vou tentar usar as lives de terça-feira para tratar de assuntos da igreja. Só que eu vou ter que começar lá do beabazinho, talvez tenha que começar lá do nome. Porque eu primeiro vou ter que começar da origem do nome Jeová, vou ter que ver o beabá todo para depois ir para os assuntos mais profundos. Vou precisar de vários anos para passar tudo. Vocês já viram que eu não tenho essa capacidade toda de estar passando coisas em vídeo, né? Eu fico um pouco nervoso com a questão de câmera e YouTube. Mas nós vamos passar tudo. Vamos ver aqui a pergunta que está fixada. Na guerra de Gog, Ezequiel 38, os Estados Unidos será destruído também? Pronto.
O que a profecia mostra na guerra de Gog, quando a gente vai começar a ver as entrelinhas, os detalhes, ali dentro de Isaías, capítulo 30, capítulo 31, que a palavra mostra, né, que os Estados Unidos, nessa guerra de Gog, lá no Oriente Médio, ele vai ser destruído. As tropas americanas serão destruídas dentro do Oriente Médio. É isso que a profecia mostra. Isaías, capítulo 30. E capítulo 31 mostram claro. Vou só ler um versículo aqui para responder a pergunta. Porque os egípcios, os americanos, são homens, e não teus, e não celestiais. Os seus cavalos, carne, não espírito. E quando Yahweh estender a mão, todos cairão por terra. Tanto o auxiliador, os Estados Unidos, como o ajudado, Israel. Então é as forças americanas lá no Oriente Médio que estarão caindo, ok, irmãos? Mais alguma pergunta? Irmão Igor, a tribulação se inicia com essa guerra ou após a guerra? Pronto. A última semana de Daniel, ela se inicia ali em Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 5, né? Acontece ali um chamado, né, ali para a vinda do noivo, que o noivo, quando olha lá de cima para a data que está marcada, olha, os convidados não são dignos. Lá em Mateus 22, o noivo atrasa, né? E quando ele atrasa, ele vai abrindo os selos. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo, entendeu? Isso que seria, né, o que os irmãos chamam da tribulação. O princípio das dores de parto da mulher, né, que está com dores de parto. Mas vamos ver tudo com detalhes. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não tendo, a gente vai terminar. Mas eu queria conversar um pouco mais com os irmãos. Alguma pergunta do assunto, irmãos? Vamos aproveitar esse momento. Pronto. Alemanha, o país da Alemanha. Vamos lá para o versículo. O versículo principal da Alemanha, eu diria até que seria o Jeremias, capítulo de número 5, né? Versículo de número 6. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Então, esse leopardozinho, esse guepardo, esse leopardo, ele não ataca as cidades, preste bem atenção, ele vigia contra as suas cidades. O que foi que a Alemanha mandou lá para Israel, para ajudar o país judeu? Ele mandou uma série de quê? De drones. Drones de quê? De vigia. Então a profecia ela está se cumprindo de forma perfeita. O que é que acontece? O Estado russo e o Estado alemão, em questões de diplomatas, em questão ali de serviço secreto, eles são muito ligados, eles têm muita amizade entre si, entendeu? Informações de um podem vazar para outro de forma tranquila e calma, devido a essas amizades, a esse contato do governo, de pessoas do governo russo com esse governo alemão. Então, o que a profecia está querendo dizer aqui é que esse guepardo, essa Alemanha, ela poderá passar informações valiosíssimas para que o Estado russo comande o ataque contra o eixo da OTAN, contra o eixo da Babilônia, entendeu? Então a profecia diz aqui, ó, um leopardo vigia contra as suas cidades, entendeu? A Rússia pode ter pessoas infiltradas lá dentro da onde? Dentro justamente da Alemanha, que é um país de grande tecnologia, que participa, que conhece ali dos planos da OTAN, entendeu? Entendeu o perigo, as nuances da profecia? Mais alguma pergunta? Para falar sobre as duas testemunhas, os irmãos querem muito, estão muito perguntando muito sobre as duas testemunhas, como se fosse, né, os irmãos têm ansiedade de querer saber esses assuntos e tal, duas testemunhas, isso, aquilo. Você tem que se preocupar em querer ser um dos 144 mil, certo? Essa é a sua preocupação. Você já sabe, através das profecias, das escrituras, dos vídeos que foram mostrados, que esses 144 mil nada mais são que o quê? Nada mais são que as 5 virgens prudentes que vão ao encontro do noivo. Certo? Prudência na escritura é receber a palavra, é receber o azeite, é receber a palavra. Vou mostrar tudo em detalhes para os irmãos. Certo? Os irmãos se perguntam, né? Duas testemunhas, vou mostrar tudo em detalhe para os irmãos. Vocês vão começar a se deliciar nesses códigos de uma forma tremenda, vai ficar tudo claro. Mas eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Então eu vou ter que encerrar a live. Irmão Igor, Israel vai cair nessa guerra? Certo. Quando eu mostrar a Rússia entrando dentro das profecias, estiver bem descansado, mostrar a Rússia entrando dentro de Israel,
Eu vou mostrar também ela caindo. Não é só lá em Ezequiel 38, 39 que irei mostrar, não. Irei mostrar em vários versículos. Dentro das escrituras aqui. Vocês vão ver. O que é que vai acontecer? Israel ele vai passar ali por uma restauração após essa guerra e vai passar por um período de paz. Lembra que os evangélicos, né? Os irmãos falam que tem uma falsa paz? Pronto, vai ser um período de falsa paz. Esse período de falsa paz ele vai durar 1010 dias, de acordo com as escrituras. Depois eu vou explicar para os irmãos com calma. Esse período de 1010 dias que o templo for reconstruído, que os princípios da lei começarem a ser aplicados lá dentro de Israel, os sacrifícios voltarem a ser constituídos dentro do Estado judeu, esses 1010 dias, meus irmãos. Depois desses 1010 dias, o que é que vai acontecer? O líder europeu que estiver lá trabalhando com essa aliança, com esse templo, com isso tudo, ele vai profanar o templo judeu. Aí vai acontecer, começar o quê? Uma grande tribulação. Vou mostrar para os irmãos em detalhes. Irmãos, vou terminar, porque não estou vendo muitas perguntas sobre o assunto, para a live também não ficar tão grande, né? Não, peço perdão aos irmãos por não ter, né, suprido a expectativa, devido ao cansaço, né? Mas tentei dar o meu melhor. Mas se você com paciência pegar esses versículos, com as escrituras, mais importante, você vai começar a ver coisas muito lindas, certo? Mais alguma pergunta? Última? Isso, Guerra de Gog no início da semana de Daniel, Guerra do Armagedon no final da semana de Daniel. Os evangélicos já sabem, certo? Esse é o segundo selo, a Guerra de Gog é o segundo selo. Ok? Ok? Eu vou encerrar essa live de uma forma bem linda. Os irmãos perguntam muito das duas testemunhas. Eu vou mostrar o profeta também perguntando, certo? Zacarias, o livro de Zacarias é um livro lindo, né, irmãos? Eu nem devia estar falando de outros assuntos na live, mas Zacarias é um livro lindo. O que é o Zacarias, Igor? O livro de Zacarias é como se você pegasse uma lupa e na última semana de Daniel, um pouco antes da última semana, até o final da semana. Isso é o livro de Zacarias, certo? Mas se você pegar os estudiosos das escrituras, eles evangélicos, né, que tem muitos, eles vão parar para pensar e depois vão concordar comigo. Termina lá no Armagedon. Então, isso é o livro de Zacarias, ok? Coisas acontecem dentro da última semana. Inclusive, castiçais existem dentro dessa última semana. Igrejas. Uma dessas igrejas que vão estar dentro dessa última semana, no início da semana, é a igreja, o castiçal da Filadélfia. É um castiçal todo de ouro. Ele aparece dentro do livro de Zacarias, lá no capítulo 4. E eu acho muito lindo, né? Porque o profeta, ele não entende... Ai, tio. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não entende desses termos, dessas doutrinas celestiais, do livro da Êmete Celestial. Ele faz uma pergunta meio que ingênua, né? Ao anjo, né? Lá no final de Zacarias 4, ele pergunta. E falando-lhe outra vez, diz, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si ouro? E ele respondeu. O anjo pergunta para o profeta. Sabia que ele não sabia, né? Porque é um assunto comum nos céus, né? O assunto da Êmete. Ele fala aqui, ó, não sabes o que é isto? O anjo perguntando para o profeta. Aí o profeta responde, não, soberano meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante de Ial, do Criador, do Altíssimo de toda a terra. Depois eu mostro para os irmãos, certo? Pergunta ingênua, né, do profeta, que não entendia desses assuntos celestiais. Vou descansar para as próximas lives, certo? Vai estar bem descansado. Fica na paz de Alta Igreja. Um abraço. Fica na paz e na força de Al dos Exércitos. Louvado seja o seu nome.